Muito bem, minhas cordiais saudações a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da nossa querida Diocese de Limeira. Estamos aqui para a meditação do Evangelho Dominical. É o Evangelho do 23º domingo do tempo comum. Vai ser agora domingo, dia 4 de setembro de 2022. É o Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 33. São as condições para ser discípulo de Cristo. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, Jesus disse: Se alguém vem a mim e não dá preferência mais a mim que ao seu pai, à sua mãe, à sua esposa, aos filhos, aos irmãos, às irmãs e até mesmo à sua própria vida, esse não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. De fato, se alguém de vocês quer construir uma torre, será que não vai primeiro sentar-se e calcular os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, lançará o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, se um rei pretende sair para guerrear contra outro, será que não vai sentar-se primeiro e examinar bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, envia mensageiros para negociar as condições de paz, enquanto outro rei ainda está longe. Do mesmo modo, portanto, qualquer de vocês, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, o Evangelho deste 23º domingo do tempo comum é daquelas passagens bíblicas em que somos tentados a atenuar o conteúdo, porque este se apresenta como algo muito exigente aos nossos ouvidos. Vejamos, se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, de sua mulher, de seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Acabamos de ouvir isso no Evangelho. Um pouco mais à frente, Jesus lembra do mandamento da lei de Deus que obriga os filhos a honrar o pai e a mãe. Lucas 18, 20. Quarto mandamento da lei de Deus, honrar pai e mãe. E a propósito de marido e esposa, o mesmo Evangelho de Lucas diz que devem formar uma só carne, comunhão de vida. E que o homem não tem o direito de separar o que Deus uniu. E aquela pergunta, pois é, então, o Evangelho é contraditório? Certamente não. Seria um grande equívoco pensar que o amor por Cristo entre em concorrência com os amores próprios da nossa condição humana, ou seja, o nosso amor pelo nosso pai, pela nossa mãe, aqueles que são casados pelo seu cônjuge, pelos filhos, pelos irmãos, pelas irmãs. O amor por Cristo, que trata o Evangelho aqui, que é condição para ser seu discípulo, não exclui os outros amores, porém estabelece uma ordem de precedência, já estabelecida pelo próprio Decálogo, pelos 10 mandamentos. Sempre amar a Deus sobre todas as coisas. Sempre. Deus deve ser o valor maior de nossa vida, como bem expressou Santo Inácio de Loyola quando afirmou, é uma bela frase de Santo Inácio, tudo devemos fazer para a maior glória de Deus. Aliás, o amor a Deus é o fundamento e a fonte de onde emana a força necessária para amarmos com justo equilíbrio as pessoas e as coisas que Deus coloca em nossa história. A primazia do amor divino nos conduz à liberdade interior. Para ser discípulo de Cristo é preciso ter liberdade interior, que é uma condição indispensável para o discipulado cristão, para ser seguidor de Cristo, para ser discípulo missionário. A liberdade interior produz a fidelidade. Aquele que é livre interiormente se torna fiel. E a fidelidade é a disposição necessária para abandonarmos tudo aquilo que nos distancia dos valores do Evangelho. Fidelidade é sinônimo de constância, de firmeza e de perseverança. Não podemos ser pessoas de momento, cristãos de temporada. Segue por um tempo, abandona, volta. Não podemos ser cristãos de temporada. Porém, a fidelidade só perdura quando é alimentada pela mística. Em qualquer dimensão da vida, social, política, só leva adiante seus projetos aqueles que têm uma mística, uma experiência forte do mistério.
Acredito que sua causa vale mais que seus próprios interesses. Assim deve ser o amor de Deus em nossa vida. Quando assumimos nossas cruzes cotidianas, todos nós as temos, né? Temos a certeza moral de que estamos de fato amando a Deus. Tomar a cruz de todo dia não significa procurar sofrimentos. Nem Jesus fez isso. Jesus tomou sobre si o sofrimento inevitável, a missão que lhe fora confiado pelo Pai. Não fugiu, foi fiel até o fim. Jesus não veio acrescentar mais sofrimento aos que já temos todo santo dia. Ele veio sim dar um sentido aos nossos sofrimentos. Há um ditado popular que afirma o seguinte: quem busca Jesus sem a cruz, encontrará a cruz sem Jesus. Ou seja, encontrará igualmente a cruz, mas sem a força para levá-la. Então, nos exercitemos na liberdade interior, para que de fato possamos ser verdadeiros discípulos do Senhor, colocando Deus acima de todas as coisas, vivendo o amor a Deus. A todos um bom domingo e a todos também a minha bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.